Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E você que chegou agora, obrigado por estar aqui. Então se inscreva, porque você estará na companhia de muitas pessoas que têm pensado seriamente sobre as coisas que estão acontecendo sobre o Brasil. Seja bem-vindo, deu joia e vamos em frente. Gente, para podermos entender o que acontece com o nosso país, não é uma tarefa muito fácil, porque o extrato de pessoas que estão governando o Brasil são pessoas muito diferentes de pessoas como você e eu que estamos aqui. A gente, para poder entender uma mente criminosa de uma maneira geral, a gente tem que se despir de valores humanos fundamentais que a gente carrega na nossa vida inteira. Como é que a gente consegue entrar na cabeça de um estelionatário, por exemplo? A gente vê essas matérias na televisão que pessoas têm a capacidade de montar uma estratégia para tomar todo o dinheiro de uma pessoa de uma vida inteira. Uma pessoa que trabalhou, que está precisando de uma indenização, uma verba previdenciária, uma herança, enfim, alguma economia. Essas pessoas não têm o menor pudor. Depois eles se reúnem e ficam dando gargalhadas para ver quem é que conseguiu lesar mais ao outro, né? Algumas dessas criaturas, ou criaturas com esse tipo de mentalidade, buscam sempre postos chaves de poder para poderem roubar cada vez mais, para poderem ludibriar cada vez mais. Vira quase uma doença psiquiátrica. Eles não param nunca, eles querem cada vez mais, mais e mais. Por mais que eles tenham já acumulado o máximo, eles continuam no crime. Infelizmente, algumas pessoas assim estão no governo brasileiro. Já tiveram muitos assim em governos passados, mas eles vão se reinventando, eles vão se articulando, eles vão se beneficiando, eles vão se reindicando para vários lugares no Brasil e no mundo de uma maneira geral. Nós estamos vivendo um momento no nosso país de um grande estelionato eleitoral, onde Bolsonaro se apresentava como uma criatura e está se demonstrando ser uma outra completamente diferente. Ele não tem pudor de trair até as pessoas que se dedicaram muito na sua eleição. Virou as costas para esse pessoal agora na internet, antes de eu gravar com vocês, eu estava vendo, né? Todos eles estão órfãos, como eu já falei em outros programas, porque eles acreditavam que Bolsonaro ia dar um soco na mesa, ia implementar aqui um sistema da cabeça deles, e Bolsonaro virou as costas para essa gente, muitos serão presos, eles estão procurando seus inimigos imaginários. Os comunistas, os marxistas, os alienígenas, enfim, estão a fim de achar alguma motivação para eles continuarem a existir enquanto seres dentro da internet. O argumento ficou totalmente esvaziado. E essa gente é uma gente, no fundo, muito ignorante, esse pessoal que dá esse tipo de apoio a Bolsonaro, os traídos. Porque enquanto eles ajudam a fomentar todos os conflitos que foram fomentados, a área econômica assalta o Brasil e esses caras não percebem, ou se percebem, eles estão levando alguma vantagem no meio dessa história. Porque só uma cretinice, uma ignorância profunda dessa gente, ou uma maldade, uma cumplicidade, é que pode explicar essa cegueira que eles têm em relação a esse personagem chamado Paulo Guedes. Eu quero começar aqui, antes de entrar no Guedes, e aí não é sempre uma avaliação particular e pessoal. A questão aqui é política, é analisar o papel que Paulo Guedes está desempenhando à frente do Brasil de uma forma racional. Não adianta a gente ficar chamando de vagabundo, de vigarista, não. É apontar como é que o crime se dá contra o povo brasileiro, como a mente estelionatárica funciona contra o povo brasileiro, contra valores do povo brasileiro, contra a nação, contra o nosso país de uma maneira geral. Mas vamos começar aqui a pegar o comportamento de Bolsonaro durante a campanha, quando ele defendia a visão de que determinados pontos não poderiam ser tocados porque representam uma estratégia contra a soberania nacional. Dizia Bolsonaro durante a campanha. Vamos lá. A questão de energia elétrica no Brasil. Isso simplesmente é estratégico, é vital. País sério nenhum do mundo faz isso. E entregar isso para outros países. País sério do mundo nenhum faz isso, né? Ou seja, a privatização de energia elétrica. Vamos lá. Olha só, eu sou favorável a privatizar muitas coisas no Brasil, mas a questão energética não. E você está tirando uma estatal brasileira para botar nas mãos de uma estatal chinesa? Ou seja, eles vão decidir o preço da nossa energia e onde, com toda certeza, no futuro, chegará essa energia. Estão aqui fazendo o quê? Ganhando dinheiro e decidindo uma questão de estratégia como essa. Não podemos aceitar isso aí. Espero que o Brasil
dure até o final de 2018 para nós podermos mudar em 2019, tá ok? Então, o que Bolsonaro disse? Não podemos aceitar isso, ou seja, a privatização da Eletrobras. E aí, quando eleito, ele autoriza o Paulo Guedes a privatizar a Eletrobras. E aí o Paulo Guedes vai usando os argumentos bem mentirosos e bem calhordas, né, que a gente vai desnudar aqui no nosso papo de hoje. Vamos lá. Por exemplo, a Eletrobras já estava para ser privatizada. Ela entrou na lista de desestatizações em 1995, século passado. Ela entrou na lista de desestatização. Aí o governo PT, quando chegou, tirou da lista. Nós estamos botando na lista de novo. Nós estamos pedindo ao presidente da Câmara para colocar na lista de novo. Então, o Paulo Guedes aqui tentando fazer a privatização da Petrobras, aliás, da Eletrobras, da Petrobras, de tudo que ele quiser, que ele puder, né, que ele tiver condição, aproveitando dessa confusão toda que o Brasil está vivendo. A pandemia está acentuando uma cortina de fumaça para que o assalto contra o povo brasileiro continue a ser praticado. A gente tem que registrar aqui que até o Trump está querendo se afastar de Bolsonaro, né? Trump está querendo se desvencilhar de Bolsonaro. O editorial do Globo hoje nos dá conta que Bolsonaro é um mau exemplo de liderança em relação à pandemia, segundo o Trump estava dizendo. Ele percebe que a figura de Bolsonaro pode contaminar negativamente a eleição dele lá nos Estados Unidos. E ele não falou besteira não, por incrível que pareça, né? Porque o Brasil, nesse domingo, dia 28, amargou um número estratosférico de pessoas contaminadas no único dia. A gente teve quase 50 mil pessoas contaminadas em 24 horas. Isso representa 25% de todas as pessoas contaminadas no planeta, sendo que o Brasil tem apenas 2,5%, 2,3% da população do mundo inteiro. Isso para dar noção da gravidade que está acontecendo no Brasil e de como o Bolsonaro está coordenando um genocídio consciente, porque ele continua a minimizar os efeitos da pandemia, dizendo lá atrás que era gripezinha, e continua dizendo agora, na quinta-feira ele disse isso, quinta-feira passada, que houve uma histeria, que houve um exagero, e no final de semana ele fez aglomeração, ele continuou a contrariar todos os indicativos da saúde, ele cria uma instabilidade, uma balbúrdia, porque as suas bases começam a pressionar os prefeitos, os governadores, tem ação na justiça, um município fecha, outro abre, então a pandemia ela vai se arrastar mais ainda no nosso país e o número de vítimas aqui será infelizmente muito grande. Então Bolsonaro ele tem esse papel genocida à frente da nossa nação, detectado agora pelo Trump. Mas eu estava falando do Paulo Guedes aqui e sobre o comportamento psicopático de algumas criaturas, né? Esse pequeno trecho aqui de Paulo Guedes, naquela reunião ministerial, mostra bastante, diz muito sobre o caráter de uma pessoa. Vamos conferir aqui. Essa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós pedimos para derrubar. Então, aqui nessa fala do Paulo Guedes, ele mostra assim, uma faceta do seu caráter. É como aqueles estelionatários que eu estava dizendo no começo do nosso papo aqui, né? Que depois de lesar uma pessoa, eles ficam rindo, eles ficam se jaquitando ali de terem conseguido ludibriar a vítima, tal qual o Guedes fez aí. Dizendo, olha, ficou todo mundo distraído e a gente botou uma granada no bolso do servidor público, do inimigo. Então, gente, isso é um pensamento que dá conta de como essas pessoas se importam com o outro. O Paulo Guedes enxerga nos seres humanos que são servidores públicos inimigos a receberem uma granada no bolso, né? Então, esse tipo de comportamento dele não é um comportamento de cínico, de estelionatário que está isolado no meio dessa história, não. Eu peguei aqui uma palestra do Paulo Guedes em 2019, ele fez lá para XP, e aí ele tentando convencer as pessoas ali que a reforma da Previdência tinha que introduzir a capitalização, que ia ser muito bom para o pobre. É assim que o estelionato age, né? Ele pega a vítima, ele convence a vítima que aquilo que está sendo organizado será muito bom para ela. A vítima só percebe que foi lesada quando ela vai ver o que tem na conta, né? E Paulo Guedes então falava sobre isso
nessa palestra aqui. Vamos lá. Mas a gestão é descentralizada e numa indústria privada, que educa financeiramente, democratiza a poupança, acumula capital, transforma os trabalhadores em sócios do progresso e é a difusão do capitalismo popular. E é permitir que os jovens trabalhadores, também de baixa renda, possam gozar dos mesmos benefícios que os ricos, que é acumular o seu recurso a juros compostos, além dos investimentos em bolsa e etc. Gente, é brincadeira, né? É brincadeira. O cara fala um negócio desse e tem gente que aplaude. A ideia mentirosa, a ideia estelionatárica é que o pobre teria o mesmo direito que o rico em termos de rendimentos, né? Só que Guedes esconde que esse depósito que alguém faria num projeto, num plano de capitalização, no final da vida, leva as pessoas ao desastre como aconteceu no Chile, onde as pessoas começaram a morrer de fome, morrer sem remédio, morrer sem assistência, porque a Previdência ficou totalmente privatizada. Isso provocou o pandemônio total no Chile, que está aqui do nosso lado. E Paulo Guedes, ainda querendo esconder esse tipo de fato, porque ele sabe que a maior parte da população não tem acesso a esses dados, ele tentou mostrar para aquelas pessoas que a capitalização equalizaria o rico com o pobre. O que faria esse processo, nada mais nada menos, é que pegar uma massa de dinheiro, um pouquinho de cada trabalhador, colocando em bancos, fazendo uma grande montanha de dinheiro para os bancos gerenciarem, enquanto o trabalhador, ao longo da sua vida inteira, aguardaria, no final da sua vida, poder sacar esse dinheiro, com algum tipo de rentabilidade, mas a rentabilidade maior seria dos bancos. Então a ideia que o pobre seria equalizado ao rico é uma ideia que parece uma ideia justa, mas na verdade esconde essa pilantragem, essa malandragem de pegar uma montanha de dinheiro do povo brasileiro para jogar dentro de bancos privados. E Guedes faz isso da cabeça dele sozinho, ele representa a si. Gente, se a gente vê como foi a campanha eleitoral de 2018 e os iludidos bolsonaristas acham que o Bolsonaro rompe com o sistema ou ele bate de frente com o sistema, o Guedes é o homem da família Marinho. O Guedes levou o Bolsonaro no dia 5 de setembro de 2018, antes daquele episódio lá em Juiz de Fora, para conversar com João Roberto Marinho. Guedes tentou fazer essa aproximação para que os conflitos não ficassem muito evidenciados. E a família Marinho dá gargalhadas de Bolsonaro, porque eles passaram por todos os governos, eles ficaram bilionários. O Bolsonaro está simplesmente se prestando com a sua turba, com seus seguidores, a justamente fortalecer todo tipo de estelionato que está sendo praticado contra o povo brasileiro. Enquanto todos nós estamos preocupados com assuntos graves, eles não param nem um segundo em estruturar algum tipo de sistema para privatizar, para diminuir direitos sociais, para diminuir investimentos públicos, para cada vez mais ficar uma montanha de dinheiro sobrando para alimentar os juros e a ciranda financeira. Não sou só eu que estou dizendo isso. Os principais economistas que são críticos ao que está acontecendo no Brasil e até mesmo os que têm uma visão mais liberal, eles atestam que Paulo Guedes está praticando um grande estelionato contra o povo brasileiro. Que o povo brasileiro vai terminar essa pandemia mais pobre, mais desempregado, com mais empresas quebradas, porém um país devastado justamente para os aproveitadores. Todo criminoso, quando vê uma área mais fragilizada, ele expõe ali toda a sua maldade, toda a sua crueldade. E é assim também na economia, é assim também nos tratos das grandes coisas, dos grandes interesses transnacionais. Eles estão percebendo que o Brasil é uma casa com janelas abertas, com portas abertas, e cujo síndico é um cara desequilibrado, é um cara perturbado, é um cara que não é capaz de enxergar tudo aquilo que está acontecendo, ou se é capaz, ele está levando algum tipo de benefício diante do saque que está acontecendo. Gente, desculpem, sempre a ênfase, como eu digo a vocês, não é nada pessoal, é sempre um chamamento a uma visão crítica sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil. Se a gente não entende qual é a doença que nós estamos sofrendo, a gente não vai ter condições de estabelecer remédios
para a gente enfrentar esse mal todo, né? Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez e ajudem a divulgar o nosso portal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, gente.